Jesus, quando alguém vem falar para você sobre purgatório, lembre sempre de falar sobre Romanos 8:1. Romanos 8:1. Diga, não existe, meu amigo, condenação, não existe mais purificação depois da morte. Está escrito lá em Romanos 8. Nenhuma condenação. Então nós iremos ler Romanos capítulo 8, versículo 1. Depois, se der tempo, o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode sentar. Só este versículo por enquanto. Em todas as Bíblias fala-se a mesma coisa. Eu tenho Bíblia católica, eu tenho da Assembleia, eu tenho Bíblia Batista, eu tenho vários tipos de Bíblia. Diz a mesma coisa. Às vezes muda as palavras, mas o sentido é o mesmo. Está dizendo que não existe mais condenação. Se não existe condenação, não existe um julgamento de condenação. A Bíblia diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que nós tivermos feito através do corpo. O seu corpo é o veículo que você usa aqui na terra. Ele não vai entrar no céu, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, nós vamos ser julgados pelas coisas que fizemos por este corpo, através deste corpo de carne. O corpo que vocês têm, que um dia, quando ele perder a validade aqui, ele voltará ao pó. No entanto, temos que manter esse corpo em santificação e honra. É um vaso, é um instrumento que Deus nos deu para viver aqui. Temos que ter cuidado para que os desejos do corpo, da carne, que a Bíblia fala aqui, não te leve à condenação. Vivemos num corpo cheio de vontades, vontades que se acabam aqui, pois quando fecharmos os olhos, não teremos nenhum desses sentimentos naturais aqui, de pai, de mãe, de avó, desejos materiais, isso tudo morre. Tem gente que acha que vai encontrar a avózinha, a velhinha lá no céu, ou então seu irmãozinho. Irmãos, até o hino fala, né? Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Então, irmãos, não haverá um reconhecimento como hoje, porque nos céus não seremos com essa aparência. Um moreno, um mais escurinho, um bem branco, um amarelo. A Bíblia diz, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. E como é Jesus? Jesus não é mais aquele homem ali, triste, né, no crucifixo. Jesus já saiu da cruz há muito tempo, né? Paulo, quando viu um brilho tão grande, tão poderoso, que ele ficou cego imediatamente. João também, quando virou para trás, para olhar quem estava falando, viu um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais, né, suportes das lâmpadas. Né? Então, ele viu que os seus olhos eram chama de fogo, seu cabelo era branco, não dava para ver a fisionomia. Então, seremos semelhantes a ele. A Bíblia fala isso, eu já estudei isso com os irmãos. Quem quiser estudo, nós sempre estaremos mostrando várias passagens, como será o nosso corpo. Então não haverá mais sentimento de mamãe, papai, de tio, de tia, de vó, de avô, essas coisas. Mas é através desse corpo que vamos comparecer diante do tribunal de Jesus. No entanto, quem está em Jesus já está livre da condenação. Vamos lá no dia do juízo, até vamos julgar os ímpios, está escrito isso. Mas não vamos ser condenados. Por quê? Nós já recebemos aqui na terra o ensinamento e também a absolvição. Somos absolvidos quando cremos em Jesus, de todas as nossas culpas, ou seja, perdoados. Por isso que nós que seguimos a Jesus não acreditamos em purgatório. Purgatório pregado pela igreja católica, que mesmo saindo daqui você vai para um lugar, para ali você receber um coro durante muito tempo. Mas a Bíblia diz, não é, que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Quando nós nos voltamos para Jesus, todos os nossos pecados são perdoados.
Quem permanece em Jesus não está mais debaixo de nenhuma condenação. Olha, novamente, portanto, agora nenhuma condenação há para todos não, para os que estão, não é? Estão em Cristo Jesus. A palavra estão, está vivendo em Jesus. Nós até cantamos, né? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus. Então, irmãos, tem muita gente que não entende. Acha que mesmo crendo em todos os santos, acreditando em Jesus, acreditando em Maria, ele vai para o purgatório. Então ele vai mesmo. Porque se ele não crê na palavra, ele vai. E lá não é purgatório, não, lá é o inferno. Não existe um lugar de sofrimento que a pessoa durante um período sofre e depois está bom. Aí Deus fala assim, bom, agora está bom, agora eu vou levar você para o céu. Negativo. A Bíblia diz que enquanto você vive, você tem que decidir. Está escrito também no livro de Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, da morte, né, o juízo. Vindo depois disso, da morte, o juízo. Então, irmãos, depois da morte, segue-se o juízo. Outra coisa muito interessante, quem está em Jesus, quem vive com Jesus, vive com a vida eterna. Tem muita gente que diz, os crentes dizem que já estão salvos, sim, mas já estamos salvos dos pecados porque não vivemos mais na vontade de pecar. Se tem crentes enfiados nas igrejas evangélicas ou qualquer uma católica pecando, ele está morto. Ele ainda não tem Jesus, porque, irmãos, quando Jesus entra, o Espírito Santo permanece no meu espírito, me ajudando a rejeitar o pecado. Não é porque o pastor põe mordaça ou põe cabresto e freio em alguém, é que o Espírito Santo nos ajuda, nos convence. Ele nos convence todos os dias. Eu tenho que ser obediente, é claro. Não é uma obediência à igreja local, ao pastor. O pastor, o nome pastor vem da palavra pasto, que leva as pessoas à palavra, ao pasto. E o pasto dos irmãos é a palavra de Deus. Assim como as ovelhinhas comem capim, vocês comem a palavra. Por isso vem o nome pastor. É aquele que conduz a pessoa ao pasto. Não é um título para ninguém ficar se engrandecendo, ou para mim me sentir orgulhoso ou melhor do que alguém. Apenas é uma função. É uma função, como tem no quartel, o soldado, o cabo, né? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, aí vem tenente, né? Então vem aqueles cargos, e ninguém se sente superior a ninguém, mas cada um tem a sua responsabilidade. Então a minha responsabilidade é o ensino, levar vocês ao conhecimento, não é fazer festa nas igrejas, não é ficar fazendo negócio com os irmãos, usando os irmãos para ganhar dinheiro. A função do pastor é ensinar a palavra. Então, por isso que eu disse assim, vou ler o versículo 1. O versículo 1 então fala, nenhuma condenação. Agora, quem não está em Jesus está debaixo da condenação. Já está condenado se permanecer. A condenação é certa. O que faz você ser condenado? Será que vocês conseguem responder? Das irmãs, das mulheres. O que condena o homem? Será que é Jesus que vai condenar o homem? É o que vai condenar? A palavra. Porque a palavra vai dizer o quê? Ela vai falar alguma coisa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, mas se eu conhecer a verdade e não seguir a verdade, então ela vai dizer uma coisa para mim. Eu estive com fome e não me desse de comer. Eu disse para você não xingar, você ficou com raiva da sua mãe e xingou. Eu disse para você não pagar o mal com o mal, você foi lá e esfaqueou o outro porque ele fez uma maldade na sua casa. Eu disse para você pagar a dívida, você não quis pagar, você foi lá e mentiu e não pagou a dívida. Então a palavra, ela vai falar as tuas ações. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 20, diz que no dia do juízo será aberto os livros. São plural. Os é vários, né? São muitos. Se fosse o livro é um. Os são muitos. Então será aberto os livros.
E cada um será julgado segundo as suas obras. É isso que a palavra vai falar. A palavra vai ecoar nas pessoas, em cada um, que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de gente para ser julgado, né? Só que é um julgamento rápido, porque hoje aqui na terra nós falamos devagar, mas no céu se fala em questão de milésimo de segundo. Deus fala uma mensagem gigantesca e o anjo entende, vem, vai, é rápido. Não é como nós imaginamos. Então no dia do juízo, o julgamento não vai demorar. Mas cada pessoa será julgada pelas suas obras. Será mostrado igual numa televisão, olha aqui, teus pensamentos, tuas palavras e tuas obras. Por isso que a Escritura diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que quer dizer isso, segundo a carne? A pessoa que não anda segundo a carne que está falando aqui, são os sentimentos naturais em nós. Uma pessoa que vem para Jesus, um dia ele xingou muito, mentiu muito, blasfemou muito, ficou irado demais, e enganou os outros, né? Pagou, pegou emprestado e não devolveu, comprou e não pagou, roubou o que não era seu, um monte de coisas. Adulterou, traiu. Então, quando a pessoa vem para Jesus, ele passa abandonando essas coisas. As mulheres, né, mostravam o corpo para chamar a atenção dos homens, botavam a roupa bem esticada para parecer seio, parecer a marca da calcinha para os homens ficarem olhando, tudo é pecado. Quando vem para Jesus, a mulher de Deus e o homem de Deus começam a entender que o nosso corpo não é para ser usado para outras coisas. O nosso corpo é para a glória de Deus. É para você usar o corpo para a glória de Deus. Então, você vai ver que os animais não ficam fazendo um gesto obsceno para chamar a atenção da fêmea. Simplesmente na hora do acasalamento, tem passarinho que faz aquela dançazinha para chamar a atenção, somente só na hora mesmo. Depois vive em paz, não usa o corpinho deles para ficar fazendo outras coisas. O homem, não. Recebeu instruções satânicas para viver uma vida estranha, bem estranha do que Deus colocou. Por isso, quem está em Jesus não tem mais esse sentimento. Eu, quando era jovem, né, a idade desses rapazes aí, então eu gostava de brigar mesmo. Depois, logo que eu entrei para Jesus, vocês acreditam que nenhum pastor, nenhum pregador nunca me ensinou sobre isso? Eu mesmo, lendo a Bíblia, comecei a entender. Jesus era tão dócil, tão amoroso. Os discípulos, que eram homens bravos, Pedro lá sacou da espada e cortou a orelha do outro. Jesus sempre demonstrou calma. E depois os discípulos não foram mais aqueles homens violentos. Eu comecei a entrar na história. Sabe quando você lê as histórias, você entra lá dentro e parece que você é um daquelas pessoas que está ali na história, um daqueles personagens. Eu me sentia assim. E aí Deus começou a falar ao meu coração. Violência não é para os filhos de Deus. Então, cada vez que eu lia uma palavra, aquilo me tocava. Por exemplo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá de comer ao inimigo, se ele estiver com fome, não tem dinheiro, ele está com fome, mas ele é teu inimigo, dá de comer para ele. Puxa, é difícil isso, né? A gente fica com raiva. Puxa, a lei de Deus é bem diferente do que a gente pensa. Se o teu inimigo estiver com sede, dá a ele de beber. Que você fazendo isso, você vai botar um monte de brasa viva na cabeça dele. Aí comecei a pensar, botar brasa viva. Eu sabia que isso era um sentido espiritual, isso aí eu já estava sabendo. Eu sabia que não era brasa comum. Quer dizer, vai esquentar a cabeça dele. Em outras palavras, ele vai ficar pensando profundamente. Puxa, eu desejei o mal e essa pessoa me paga com bem. Foi para isso que Deus nos chamou, para nós viver em Jesus. Viver em Jesus, estar em Jesus, é ter o sentimento de Jesus em nós. Ele é a vida eterna. Quando alguém diz, os crentes dizem que são salvos. Sim, nós somos salvos porque Jesus está habitando em nós, estamos salvos da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus, ele está numa novidade de vida. Ele já tem a eternidade dentro dele, se ele perseverar, é claro, até o fim com a sua fé. É algo muito maravilhoso. Enquanto isso, ele vai sendo treinado nas provações,
Deus manifesta o amor dele, Deus dá grande livramento, Jesus fala ao coração, revela coisas para nós, como ontem Deus me deu uma revelação assim engraçada. Eu estava ali em Araripina, fui levar uma mulher aí que está vindo aqui ao culto, para ir à assistência social, e eu fui ao mercado. Então, estacionei o carro, aí um senhor forte, assim, já de idade, assim mais ou menos da minha idade, ele tem 63 anos, depois ele falou comigo. Aí, eu fui pegar o carrinho, ele tirou o carrinho para mim. Olha, pastor, é lá naquela entrada lá, eu nem conheço ele, nem me conhece, disse, muito obrigado. Aí, que eu fui pensando, me chamou de pastor, ele nem sabe quem eu sou, me chamou de pastor, né? Tudo bem, eu sou pastor. Quando eu entrei no mercado, me veio aquele pensamento, eu saindo do mercado com os refrigerantes que eu comprei na igreja, e ele me perguntando, comprou bastante de refrigerante. E eu aí comecei imaginando, eu falando com ele, por quê? Irmãos, por Deus do céu, demorei lá dentro, né? Porque eu estava fazendo hora para o pessoal me ligar, né? Para eu me encontrar com as mulheres e trazê-las, mãe e filha. Aí quando eu saí, quando eu ia sair, ele estava lá. Aí não falou nada não. Quando eu fui colocando o carrinho, eram 2 carrinhos, uma moça me ajudando, quando eu fui lá no carro, veio ele atrás de mim. Olha como é que é as coisas. Como é que Deus se manifesta. A vida em Cristo Jesus é assim. Aí ele chegou, bastante de refrigerante, o senhor comprou, hein? O jeitinho, eu olhei para ele e disse, meu Deus, eu falei, você não sabe que eu fui entrando lá no mercado naquela hora que eu peguei o carrinho? Me veio essa imaginação que o senhor ia falar isso comigo. É mesmo? Eu vou falar exatamente o que eu pensei. Aí expliquei para ele por que a gente compra, que a gente dá lanche pessoal aqui lá no Rio de Janeiro. Aí ele ficou conversando comigo um tempão, aí me disse que é reformado, é militar, reformado, está fazendo um extra ali como taxista. E ali conversamos, mostrou o retrato do netinho e falei, opa, essa alma aqui eu vou vir mais vezes, porque Deus está colocando essa alma no meu caminho. Eu não prego logo de vez, não. Eu faço primeiro aquela amizade, aquela introdução, para ver se eu conquisto a amizade daquela pessoa. Um homem assim muito simpático, um senhor forte. E depois de despedir dele, eu falei assim, bom, senhor, vou ter que voltar aqui. Antes de viajar, vou voltar aqui e vou conversar com esse homem de novo. Né? Não sei qual é o horário dele, mas eu acho que eu vou à tarde para poder pegar no mesmo horário. Então, quem sabe, eu falei um pouquinho das coisas de Deus, pouca coisa, mas ele estava atendendo o telefone, não deu muito crédito, não. Mas tudo tem o tempo determinado, né, irmãos? Pois é, a vida em Jesus é assim, você vive ligado com Deus. Ele fala para você, te revela coisas. Essa revelação foi incrível, eu achei assim uma coisa... Deus já me revelou várias coisas, mas sabe, irmãos, é uma experiência única que só você pode sentir, ter e dizer o que você tem. Então, quem anda na carne, dificilmente Deus se comunica com ele. Por que tem certos crentes que Deus não fala com ele em sonho, não fala pessoalmente com ele? Porque ele vive cogitando, pensando só nas coisas carnais. É um crente carnal. Ele só crê em Jesus, ele crê na palavra, mas vive na carne, dando lugar a sentimentos naturais, desejando bens materiais, desejando isso, desejando aquilo, se alegrando demais com coisas materiais, demonstra grande valor pelas coisas que ganha, pelas coisas que conquista, pelas coisas que tem, e isso não agrada ao Senhor. Aí você pode perguntar para mim, pode perguntar, pastor, mas é pecado ter riqueza? Eu falo assim, não é pecado. A Bíblia não fala. O problema das riquezas, das coisas materiais, é que rouba o lugar de Deus no seu coração. Você se torna morto, defunto aos olhos de Deus. Leiam agora. Eu poderia falar muito aqui sobre esse versículo, mas leiam o versículo 10. O 10 e o 11. Que diz assim, e se Cristo está em vós, se Jesus está habitando em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Vou explicar. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também tornará a dar vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Sabe por que eu quis ler esses 2 versículos? Um fala que o corpo está morto. O outro versículo fala que o Espírito que em vós habita vai tornar a
dá vida ao corpo. Mas um versículo está falando de uma coisa e o outro está falando de outra. Porque vocês precisam aprender, estar atento aos ensinos, para que quando alguém vier falar alguma coisa, vocês sabem o que fazer, aonde está a palavra, o que vocês vão dizer. Então, os dois versículos. Um fala que Cristo habita em nós e por causa do pecado, o corpo está morto. Aos olhos de Deus, o corpo de vocês é um corpo morto. Vocês sentem dor, vocês falam, vocês acordam, dormem, mas é um corpo morto. Eu vou ler alguma coisa que eu escrevi aqui. Presta bem atenção. Esse corpo, né? O corpo de carne, para Deus, sempre esteve morto espiritualmente por conta do pecado. Quando Adão e Eva estavam ali, tudo estava vivo. Mas entrou o pecado na vida do Adão e da Eva, sua esposa, eles morreram diante de Deus. Por isso que uma pessoa, quando vem para Jesus, ele é vivificado, ele é ressuscitado espiritualmente. O seu espírito está morto, e juntamente com a sua carne. Então, o corpo de carne para Deus sempre esteve morto espiritualmente por conta do pecado, e não poderá herdar o reino dos céus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 50, isto afirmo, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, isso aqui se corrompe, se machuca, se destrói, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é incorrupção? É as coisas eternas que não se corrompem, que não se estraga. Então isso aqui não pode colocar junto. Imagina você fazer uma engrenagem de carne e botar com uma engrenagem de aço no carro. O que acontece? Não existe, né? Então, essa carne aqui, coisa que apodrece, que estraga, não pode entrar no céu. Ah, mas se Deus mudar, Deus não vai mudar isso aqui, não. Isso aqui só será trocado. A mudança vai ser essa. Tira essa e põe outra. Essa é desfeita e já tem outro corpo pronto. Um corpo imortal como o dos anjos. Um corpo que pode passar pelas paredes. Eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Muita gente poderá pegar vocês em um detalhe. Mas Jesus, quando ressuscitou, não ressuscitou com o próprio corpo? Pois é. Para os discípulos não duvidar. Imagina se ele aparecesse de outra forma, o discípulo ia dizer exatamente que não era ele. Então ele teve que aparecer com esse corpo. Outro detalhe, é uma revelação divina. Por que, então, no dia do arrebatamento, esse corpo vai desaparecer e os corpos que estão no cemitério, ossos, vão desaparecer? Simples. Para servir de sinal para quem vai ficar aqui. Para confirmar que foi o arrebatamento. Por mais que alguém diga, foi as naves, os ETs, e foi nada. Vai lá na sepultura, cava lá, vê lá se tem os ossos do seu avô, da sua avó, do seu pai, de sua filha, que está em Jesus, é claro. Os mortos perdidos vão ficar tudo no cemitério. Mas é só para isso, porque isso aqui não é do reino do céu. Então, Deus só vai fazer desaparecer para servir de sinal. No abrir e piscar de olhos, vamos desaparecer e essa roupa vai ficar caída no chão. Nem isso aqui Deus vai levar, é só o corpo a fazer desaparecer, para ficar de sinal. Sinal, aqui tinha uma pessoa nesses trajes aqui, certo? Mas a palavra de Deus diz que carne e sangue não pode herdar. Não pode, irmão, porque Deus é um fogo consumidor. Para nós habitar com Ele, temos que passar por processo. O processo de purificação aqui na terra. Processo de purificação aqui na terra. O nosso purgador, o purgatório é aqui, na presença de Jesus. E o nosso purgador é o Espírito Santo e a palavra que vem nos purificando, não é? Como Jesus diz, Pai, santifica-os ou purifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então o cristão, ele é purificado aqui. Ele não vai para purgatório para ser purificado. Se isso fosse assim, ora, nós estávamos ainda condenados. Então não tinha valor a morte de Jesus na cruz. Pois ele morreu na cruz para que a nossa dívida fosse paga. Paga para quem crê em Jesus. Todos que creem em Jesus têm sua dívida paga. Por isso está escrito que nenhuma condenação há. Mas vamos falar então sobre esses versículos, aleluia. Então eu li aqui, vou ler novamente. O corpo de carne para Deus sempre esteve morto espiritualmente por conta do pecado. E não poderá herdar o reino dos céus. Né?
Isto afirmo, 1 Coríntios 15, 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E o nosso espírito, que habita aqui dentro da carne, irmãos, e o nosso espírito, que habita aqui dentro, presta bem atenção, sem o Espírito Santo, presta atenção, também está morto. Vê se vocês entendem. A nossa alma, o nosso espírito, sem o Espírito Santo habitar aqui dentro de nós, também está morto. Mas o Senhor Jesus Cristo, habitando em nós pela fé, logo o Espírito Santo habita no nosso espírito. E assim somos vivificados. E já temos em nós mesmos a vida eterna. Isto é provado pelas boas obras que passamos a praticar em uma vida nova de obediência por amor a Deus. Veja bem, a carne, ela não é obediente às obras de Deus. Ela é um corpo que você leva, se coloca ela à obediência. Ela não quer obedecer, você se esforça para a sua carne obedecer. Mas o seu espírito é forte, porque o Espírito Santo, ele não habita diretamente na sua carne. Ele está nesse corpo porque tua alma está aqui dentro. Você está aqui dentro, que é você, né? Sua alma, seu espírito, é você que está dentro desse corpo. Então o Espírito Santo, quando você creu em Jesus e aceitou Jesus, ele foi enviado ao teu espírito, como aqui em Romanos 8 está escrito, que o Espírito Santo, ele se comunica, ele testifica com o nosso espírito, ele se comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que uma pessoa passa a ficar viva aos olhos de Deus? Quando ele recebe esse Espírito Santo, o Espírito Santo proveniente de Jesus. Jesus é vida. Quando Jesus habita no seu coração, o teu sentimento passa a sentir aquela coisa boa, alegria dos céus, vontade de estar no culto, vontade de cantar, de louvar, vontade de aprender, vontade de orar pelas pessoas. Isso é uma novidade de vida, é uma plantação que está brotando dentro de você. Você era uma terra seca, você não tinha semente, agora a semente caiu na tua terra, começou a aparecer as plantinhas dentro de você. Vontade de ir para o culto, vontade de estar com os irmãos, vontade de louvar, vontade de agradecer a Deus, sente vontade de chorar de alegria. Isso é a vida de Jesus dentro de você. Se você não abrir o coração, esta vida não entra, você continua morto. Vocês lembram de uma passagem que Jesus disse, vinde a mim, e foi falando, seguia após ele. Aí uma vez chegou alguém e disse, Senhor, seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. O pai dele estava vivo. O pai dele não tinha acabado de morrer. Ele queria que Jesus autorizasse ele seguir a Jesus, depois que o pai dele morresse, ele fosse fazer o enterro, fazia aquela coisa toda que todo mundo faz, uns acende vela, uns faz cantoria, e um monte de coisa. Jesus disse uma palavra tão dura, tão difícil de comer, de engolir. Eu já engoli várias vezes porque aceitei numa boa, mas tem gente que vai torcer o queixo. Ele disse, deixa os mortos. Os vivos, mortos, mortos vivos, vivos mortos. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Jesus estava falando de quais mortos que ele estava falando. Ele falou 2 tipos de mortos. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Tu segue-me. Jesus disse que as pessoas, sem ele, que iriam sepultar o pai daquele rapaz, estavam mortos também. E aqueles mortos iam sepultar os seus mortos. Às vezes as pessoas me chamavam para ir lá no sepultamento de algum cristão, eu ia. De pessoas perdidas, geralmente eu não vou. Porque eu vou pregar a palavra. Então, e eu não escolho palavra boa não, irmãos. É o que o Espírito Santo me revela na hora. Uma vez em São Gonçalo, o enterro de uma irmã chamada Maria Raquel, ela tinha muito tempo, anos, afastada do Evangelho. Um dia chegou uma das suas tias que congregava conosco e disse, irmão, pastor, Maria Raquel está doente, com câncer. Não, ela falou,
Não lembro se falou que estava com câncer, eu não vou mentir. Na hora o Espírito Santo me revelou algo e me deu uma mensagem. Esta doença é para a morte. E ela fará um conserto na tua presença. Aí fizeram o exame. Irmão, Deus escondeu das radiografias o que era. Incrível. Quando a coisa apertou, passou uns 7 dias, uma semana ou mais, fizeram um novo exame, o câncer tinha tomado tudo, Deus não tinha deixado ver. Falei, meu Pai Celeste. Aí mandou para casa. Mas, no tempo que ela ficou no hospital, uns dias lá, as irmãs da igreja foram lá fazer-lhe uma visita. E falaram com ela se ela não queria fazer um concerto diante de Deus. Ela falou, tá, sim, mas falou um sim, né? Que depois é o que eu soube. Aí disse que ela fez um concerto. Tudo bem. Passado mais uns dias, ela me chamou se eu podia ir lá. Nós fomos lá. Fomos um grupo de irmãos, eu tinha uma Kombi, nós fomos. Chegando lá, começamos a conversar, ela disse, pastor, eu queria fazer um concerto de verdade com Deus, porque lá no hospital eu não fiz de coração. Aí eu falei assim, olha a revelação se cumprindo. Glória a Deus. E eu na minha, né? Quando Deus fala, vai cumprir. Então ali ela queria se batizar, mas não se mexia, estava difícil, estava horrível. Não tinha como. Mas então, irmãos, ali nós começamos a conversar. Eu falei, olha, Maria Raquel, você tem que fazer um concerto com Deus, pedir perdão do tempo que você ficou afastado. Eu vou falando algumas coisas, você vai repetindo, tá bem? Fala de coração. Não, pastor, é de coração. Ela estava muito mal. E ali nós fizemos, oramos, passou uma semana, ela faleceu. Cumpriu a revelação. Aí Deus me deu outra revelação. Eu não queria ir no enterro. Aí ligaram para mim, irmão, pastor, dá para o senhor vir? Não sei o que lá. Aí o Espírito Santo revelou que era para eu ir, que eu ia pregar. Irmão, quando eu cheguei, já estavam descendo o caixão, me atrasei por causa do trânsito, já estavam descendo o caixão para dentro do buraco lá. Eu ia botar a tampa. Quando eu ia descendo o caixão, a mãe dela me viu chegando, eu cheguei devagarinho ali, fiquei na minha. Aí falou para o moço lá, para os coveiros, lá, sei lá como é que chama, por favor, colocar para cima aí, não fazer o enterro agora, não, que eu quero que o pastor pregue. Muita gente, irmão. Irmão, tinha mais ou menos umas 5 vezes ou mais do que vocês contando, mas muito, não, tinha muito mais, tinha gente lá, mas tinha gente que falava mais. Sem microfone, sem nada, eu com a minha voz bem alta, né? E ali falei muito sobre os 2 malfeitores e Jesus na cruz. Aí falei da última hora, que muitos não terão essa última hora. Aí falei que ela teve a última hora e contei, né, os testemunhos sobre ela e falei sobre aquele malfeitor que teve a oportunidade. Só um dia poderá ser eu ou vocês no mesmo lugar, aqui no caixão. Ela não está mais aqui, é só o corpo que está aqui. E as pessoas, eu falando bem alto, que é um lugar grande, né? Aí tal, preguei, falei, aí fizeram lá o sepultamento, foi embora. No outro dia, a mãe dela ligou. Pastor, que palavra. O senhor sabia que a maioria dali era tudo crente desviado? Eu falei, amém, glória a Deus então. Porque Deus me revelou, irmão, para falar aquilo ali. Disse que eu ia pregar na última hora, mas eu ia pregar. E eu não estava preocupado em pregar, porque, eu não fico querendo pregar em lugar nenhum. Eu já prego na rua, eu prego toda semana. Essa semana eu botou... Lá em Trindade, 2 rapazes que eu venho pregando e evangelizando estão servindo a Jesus. O Adalto e o João. E 2 mulheres que eu estou orando por elas, que elas falaram que vão procurar uma igreja evangélica lá em Trindade. Eu disse para ela procurar só, já cansou de pedir a Maria? Já cansou de pedir Santo Antônio, São João? Então você pede só Jesus, só em nome de Jesus. Não vai dobrar diante de mais nenhuma. Só a Jesus, e você vai ver o milagre acontecer. Os maridos bebem, e eu vou ajudar vocês em oração. E vocês não vão repetir orações, vocês vão falar com Deus o que vocês estão precisando. Aí comecei a falar, as mulheres ficaram numa alegria tão grande, me agradeceram, e vamos ver o que Deus vai fazer, né? Então, irmãos, eu não tenho desejo de sair por aí pregando ou indo atrás de oportunidade. Eu não quero, não me dê, não me chame, não precisa. Não ando atrás de oportunidade, não quero sair cantando, levando meus hinos, minhas gravações, não quero nada disso. Eu já saio para vários lugares, se eu quiser, já prego pela internet, prego para as pessoas que quase todo dia me pedem conselho, eu estou aqui sempre recebendo um e outro.
Então, irmão, eu não ando atrás de nada, Deus sabe do meu coração. Mas quando Ele manda, eu sei que eu vou ter que pregar, né? Glória a Deus. Então, estar em Jesus é viver esses momentos. Ele te revela, Ele usa você. Eu apenas com 18 anos, 19 anos, Deus me usava para falar para a senhora, para os senhores de idade, gente, advogados, pessoas que estavam tentando fazer coisas erradas, e eu pregava, eu falava um pouquinho que eu sabia. Eu sempre gostei de aconselhar dentro das Escrituras, não é? Então, irmãos, estar em Jesus é ter a vida. Por isso que eu li esses outros 2 versículos. Agora, o versículo, tem quase 10 minutos, o versículo 11 já fala da ressurreição do corpo. Agora eu vou falar sobre isso, não é? Nós lemos que o corpo, carne e sangue, não herda o reino de Deus. E para Deus está morto. Mas por que Deus vai ressuscitar esse corpo? Bom, nós falamos no dia do arrebatamento que vai servir de sinal para quem ficar aqui quando desaparecerem os corpos no cemitério, as criancinhas, e também os crentes que estiverem em obediência e em santificação. É isso aí. Quem não tiver em santificação pode ser da maior igreja, da melhor igreja, do melhor pastor, do mais pregador, não vai. Não adianta. É uma coisa muito individual, como está escrito em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas por que então, Paulo diz aqui pelo Espírito Santo que usou ele, foi Deus falando através dele, que o nosso corpo será vivificado por causa do Espírito que habita em nós. Veja bem, como nós temos a eternidade, nós temos já a vida eterna, temos Jesus, esse corpo vai voltar com Jesus para reinar 1000 anos aqui. Só que vai voltar sem pereba, sem doença, mas nós viremos nesse corpo de carne. Ué, mas o Senhor não disse que nós seremos semelhantes aos anjos? Sim, lá nos céus. Mas Jesus ainda vai voltar para reinar aqui depois dos 7 anos de grande tribulação. Agora vem o arrebatamento. Depois ele vem, todo olho vai ver. É diferente. Tem muitos pastores confundidos aí nessa mensagem de Mateus 24. Não é? No final da grande tribulação, Jesus vem pessoalmente com milhares dos seus santos. Está escrito isso no livro de Judas e está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E o próprio Jesus vai vir também naquele corpo dele. Aquele antigo, mas não machucado, um corpo já bem feito, bonito, e o nosso também. Para vivermos aqui, só que ninguém virá como mulher com sentimento de mulher e ninguém virá como homem com sentimento de homem. Viremos com esse corpo? Vamos ir, porque nós vamos habitar em Jerusalém. Durante esses períodos de 1000 anos que Jesus vai reinar aqui, os sobreviventes da grande tribulação, tanto perdidos quanto remidos, vão estar nesse corpo de carne junto conosco. Por isso nós não poderemos ter um corpo de glória para habitar aqui na terra durante 1000 anos. É o que muitos pregadores e instrutores se perdem nesses estudos. É claro que se eu fosse falar sobre isso, daria muitos estudos, ou muitas horas, e você teria que ter uma cabeça muito boa para gravar, ou então gravar no celular, para depois ouvir umas 100 vezes para vocês entenderem. Porque eu tenho isso tudo aqui dentro. Eu entendo perfeitamente o mapa da mina. Sei como chegar, mas para explicar para vocês, vocês têm que estar lendo muito a Bíblia e essas passagens bíblicas para vocês poderem juntar uma passagem com a outra, porque traz muita confusão se a sua mente, se o seu coração não estiver exercitado. Mas então, este versículo 11 não está falando que esse corpo aqui vai ser ressuscitado para viver, vai ser vivificado, né? Ou tornar a viver, a palavra vivificado. Né? Eu até escrevi algo aqui, peraí. Eu vou ler o versículo e vou ler o que eu escrevi. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é Deus, também vivificará. A palavra vivificar vai tornar, dar vida, dar a vida ao corpo. O vosso corpo mortal. Vai dar vida ao corpo mortal? Para ele viver aqui durante um período. Pelo seu Espírito que em vós habita. O corpo, aí eu escrevi, o corpo mortal de carne será ressuscitado pelo Espírito Santo que habita em nós, para reinarmos 1000 anos na terra com o Senhor Jesus Cristo. E também a ressurreição servirá de sinal para os que ficarem, pois nos túmulos não serão encontrados nenhum resto mortal dos salvos em Cristo Jesus.
Isso é muito maravilhoso, irmão. Quando eu começo a estudar, aí começo a escrever, né? Isso aqui eu escrevo no celular, sabe, irmão? Porque o celular tem uma facilidade. Antigamente eu precisava de uma máquina de escrever. Eu não sei, não sou datilógrafo, mas eu ficava catando milho, né? Hoje não, você tem um celular, você tem uma máquina de escrever, que é o celular, é relógio, é tudo. Aí pedi para minha filha depois tirar uma cópia, né? Eu passo para ela para o celular, ela põe lá no computador, passa para a impressora. Hoje está tudo muito fácil, né, irmãos? Mas sabe, irmãos, quando eu começo a estudar, assim, eu fico imaginando muitas coisas que o Espírito Santo vai também pensando comigo. E é tão bom, sabe, nós recebermos o alimento dos céus. Então está aqui a palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando alguém vem falar para você sobre purgatório, lembre sempre de falar sobre Romanos 8:1. Romanos 8:1. Diga, não existe, meu amigo, condenação, não existe mais purificação depois da morte. Está escrito lá em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E tem outra escritura, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E tem muito mais outra escritura, né? Isaías, e não está cheio. Isaías, por exemplo, 53, versículo 3 e 4. E ele tomou sobre si as nossas culpas, nossos pecados caíram sobre ele. E pelas suas feridas, ele foi pisado, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Tem muita gente que só leva isso no sentido material. Vocês sararam. Por que Paulo então não foi sarado dos olhos? Por que Timóteo não foi sarado do problema do estômago? Irmãos, a Bíblia fala primeiramente no sentido espiritual. Nós fomos sarados, o nosso espírito, nossa alma está curada, somos nova criatura, nós nascemos de novo. Por isso ele falou para Nicodemo, é um novo nascimento. Então, para que serve uma ideia, né? Vou dizer assim, a ideia, purgatório, se Jesus, não é, já nos limpou de todos os nossos pecados, e ele disse, dos teus pecados eu não me lembrarei mais, diz Isaías. Os católicos precisam abrir muito as suas mentes, estudar mais a palavra, porque estão torcendo as Escrituras e ensinar que existe purgatório. Se você está em Jesus, você é uma nova criatura. Teu pecado, você roubou, você matou, você mentiu, você adulterou lá fora. Lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que Deus não tem uma conta da tua dívida, do tempo da ignorância, o tempo que você não entendia, não sabia. Todos aqueles pecados foram perdoados, mas perdoados. Tem gente que sofre por causa de algumas consequências, coisa que vem perturbando a pessoa. Mesmo assim, Jesus aos pouquinhos vai libertando. Nós temos um irmão que Jesus salvou lá dentro da cadeia. Ele era traficante e matava também. Um dia ele falou, Deus, se isso é verdade, manda um crente aqui dentro pregar para mim. E os policiais, sem querer, prenderam um senhor de idade, sem querer, enganado, um cristão. O crente que chegou na cela e botaram justamente na cela do irmão, né? O irmão Márcio. O senhor falou assim, eu vim aqui não é para ficar preso não, porque eu não sou bandido, eu vim aqui para pregar para alguém. Aí o irmão falou assim, sou eu. Esse irmão creu, começou a buscar Deus, Deus fez uma coisa tão maravilhosa, que até o nome dele ficou limpo. Na identidade dele não veio o número, porque os bandidos, mesmo sendo soltos, veio na identidade o número do que ele era. Até isso Deus fez.